Bom dia pessoal, tudo bem? Brincadeira! Fala galera, bom dia, tranquilo com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas e faça um cenário um tanto quanto consolidado, com pouca volatilidade, sem notícia para impulsionar o mercado. A gente está vendo aí o Bitcoin bem paradão aí, brincando entre os níveis de 55, 56 e 57, enquanto várias altcoins aí estão performando e tendo excelentes ganhos. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo esse cenário cripto, indicadores de sentimento e uma análise gráfica para estar analisando aí os melhores pontos e as melhores oportunidades dentro a todos os cenários aí que a gente vai estar passando. Antes de mais nada, se você não conhece o meu canal, eu queria convidar todos vocês a se inscreverem. Aqui eu posto análises diárias. Eu também queria convidar todos vocês a estarem participando do meu grupo, né, de análise. O link está aqui embaixo na descrição e é um grupo 100% gratuito. Lá a gente fala de Bitcoin, lá a gente fala de altcoins, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem um canal só de altcoin, onde a gente posta aí várias análises e tudo mais. A gente fala sobre os ICOs, né, das moedas. Tem um canal só voltado para o Bitcoin e para o Ethereum, né, que são as maiores moedas aí. Canal de chat, mercado global, mercado nacional, né? A gente tem uma parte aqui só do mercado de cannabis para quem gosta de investir. Notícias, review de trades e tudo mais. E eu queria deixar a todos vocês o convite aí para vocês estarem participando, demorou? Sem grandes enrolações, não temos muitas notícias que impactaram no mundo de cripto, mas olha só, aquele touro de ouro lá de São Paulo, ele está sendo removido, infelizmente. Galera, o touro de ouro de São Paulo, né, ele foi uma referência àquele touro de Wall Street que tem lá na Bolsa de Valores de Nova York, e após sua implementação, ele foi alvo de uma série de protestos, né, tinha gente lá que estava pichando o touro, fazendo um churrasquinho lá na porta, fazendo coisa lá de fome e tudo mais. Isso acabou fazendo com que o touro fosse mal visto, multado e removido essa noite. Se a gente olhar aqui embaixo tem um vídeo, né, aqui do touro sendo removido e tudo mais. Pô, galera, que triste, né? Enquanto os esquerdistas aí ficam se manifestando porque a Bolsa de Valores gera fome e tudo mais, mal sabem eles do imposto que a Bolsa de Valores paga para ficar pagando essa mamata toda que eles ficam aí vagabundeando o dia inteiro. E falar que a gente está falando é de livre mercado. As pessoas que investem na Bolsa de Valores não precisam se preocupar com gênero, não precisam se preocupar com sexo, não precisam se preocupar com raça, não precisam se preocupar com nada. Você precisa de conhecimento e você precisa de fundamentos para se investir e assim você tem resultados. Você pode investir com qualquer capital, você pode investir tendo muito dinheiro, tendo pouco dinheiro e querendo ou não você vai lucrar caso você estude. Isso não causaria impacto nenhum no mercado de criptomoedas, nada que acontece no Brasil vai causar um impacto no mercado de criptomoedas. Mas para os investidores brasileiros e para toda essa questão aí do mundo dos investimentos é uma notícia um tanto quanto triste, né? E como se já não bastasse, essa onda de protestos ainda fez com que o pessoal lá da Bolsa de Valores, que investiu quase que R$ 500 mil para deixar esse touro lá, tomasse uma multa bizarra da Prefeitura de São Paulo. Então enquanto a gente tem um cenário lá em Nova York onde o touro de Wall Street é aí símbolo de investimentos, né? Pessoas do mundo inteiro vão lá para visitar e tudo mais, aqui a gente tem uma série de protestos de vagabundos que ficam aí contra toda essa questão de investimentos, não sabem do que estão falando, não sabem para que estão fazendo isso, e a gente acabou de jogar fora uma oportunidade aí de fazer um marco turístico lá para São Paulo, para a Bolsa de Valores e o reconhecimento aí dos investidores brasileiros. É muito importante ressaltar que menos de 10% da população brasileira, ou melhor, menos de 2% da população brasileira investe, né, em alguma coisa de renda variável, enquanto lá nos Estados Unidos mais da metade das pessoas investem. Então existe um certo paradigma com o investimento e isso aí só aumenta mais esse mito e reforça o fato de que o brasileiro tem mais é que se fuder, galera. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Bitcoin, vamos falar do mercado das criptomoedas e já olhando o nosso indicador do Fear and Greed Index, a gente já consegue ver que ele continua em estado de medo, né? A gente teve uma leve retomada com base nos níveis de ontem de 33, e a gente pode traçar um paralelo com a retomada que a gente teve, que voltou para o neutro, né? Se a gente voltar para esse gráficozinho aqui embaixo, a gente chegou nos níveis aqui de 34, voltamos lá para o estado neutro de 49 e 50, e depois dessa queda a gente não conseguiu retomar tanto, continuando nessa escala de medo, né? Então as pessoas elas estão com medo de investir, isso é um indicativo de oportunidades, que uma vez que a gente tem um mercado consolidado e com medo, uma hora vai ter uma movimentação, seja para ir para o extremo medo ou para voltar para a ganância. Como vocês sabem, eu gosto de operar em situações mais extremas, né? Extremo medo, quando está todo mundo acreditando que vai romper para baixo, que vai cair, todo mundo shortando,
disputando, não tem ninguém comprado, essas são as melhores oportunidades, as melhores horas de estar atuando. Então eu estou guardando um pouquinho de capital para caso a gente veja a situação ficar mais extrema, mas ainda assim estou aproveitando para fazer algumas acumulações caso esse seja o fundo de fato. Eu acredito que não, mas vamos ver. E de olho no nosso order book, né? Face ao suporte dos 55 mil dólares, está se mostrando muito forte a cada dia que passa, não deixando o preço passar. Já teve um reteste ali com rejeição, a gente consegue ver um risco-retorno muito mais favorável para as pessoas que estão querendo atuar compradas e logo uma quantidade maior de tokens alocados para compra. A gente consegue ver esse ponto aqui, essa barreira aqui é exatamente os 55 mil dólares, né? Se a gente chegar aqui no livro de compra, a gente vê que tem mais de 300 tokens alocados para compra ali. Isso mostra como que isso virou uma região forte de suporte, né? E caso a gente rompa para baixo, só vai aumentar as probabilidades da gente ter uma acumulação muito mais saudável, né? Uma vez que a gente ainda está numa zona de compra muito bacana e temos até os 52 mil dólares, na verdade até os 49 mil dólares, né? Que é uma zona ali de interesse de Fibonacci, mas eu acredito que dos 50 não passa. Se passar, a situação fica um pouquinho mais complicada. Mas face a toda essa retração, essa é uma situação tanto quanto improvável, né? A gente vai comentando aí ao longo dos dias, porque ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. E olhando o lado dos vendedores, a gente segue sem muita liquidez, né? Um livro de ofertas um tanto quanto seco, a região dos 60 mil dólares aí, que se mostrou onde tem bastante gente presa, né? O VPVR bem alto ali naquela região, tal como mostrado no vídeo de ontem. Então isso faz com que os 60 mil dólares seja um ponto psicológico e nossa resistência aí de curto prazo. Caso a gente rompa os 60 mil dólares, a gente pode ver aí o cenário do Bitcoin dando uma mudada, ficando um pouquinho mais altista e possivelmente até estipulando um fim na correção no semanal. Mas como dito antes, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. Pessoal, rapidamente o nosso S&P 500 nem teve tantas notícias e nem teve tantas novidades quanto o que foi dito ontem. A gente teve aquele rompimento aqui da EMA 12, mas uma rejeição logo em seguida. Mas aqui um rompimento da EMA 12 que se mostrou aqui muito boa para segurar o preço. É uma coisa um tanto quanto preocupante, né? Uma vez que a gente está esticado no gráfico semanal. A gente está há 8 semanas sem corrigir, né? Em 2 meses, indo já para o mês de dezembro sem correção. A gente tem uma divergência de baixa aqui, né? A gente tem os fechamentos aqui subindo, enquanto o RSI, os topos, eles estão caindo. Isso é uma divergência de baixa no gráfico diário do RSI, né? Então, assim, temos que levar em consideração. Como muito dito aqui com vocês, uma correção no S&P 500, né? Não é só necessária, mas também é muito importante aqui para a gente seguir a nossa tendência de alta, muito possivelmente aqui na região das médias, utilizando topos prévios e tudo mais. Também como dito no começo do vídeo, né, a gente viu aí várias altcoins valorizando enquanto o Bitcoin segue consolidado. Isso faz com que a nossa dominância tenda a cair e a gente perdeu a mínima aqui do movimento seguindo na nossa correção do semanal, né? Estamos em busca de um fundo muito provavelmente ascendente contra a região dos 40 e face a todo esse hype de moedas, de metaverso e tudo mais, enquanto o Bitcoin está consolidado, a gente está vendo aí várias altcoins valorizarem. Então por isso também que é muito importante vocês estarem lá no grupo, porque lá a gente fala bastante aí de altcoins e oportunidades, uma vez que a gente tem uma queda do Bitcoin, uma queda maior das altcoins, o que faz com que a gente tenha uma oportunidade de acumulação também em altcoins, uma vez que elas são mais voláteis, né? Então como se fosse um estilingue, você espicha muito para baixo, quanto mais você espichar, mais longo vai ser o tiro, mais forte vai ser. Então a gente pode ver várias altas aí valorizando quando o Bitcoin achar o seu fundo no semanal. Mas como a gente bem sabe, eu comento muito aqui com vocês, o Bitcoin ele é o ativo mais importante para valorização no médio e longo prazo. Face ao tamanho da retração aqui, a gente tem boas chances de formar um possível padrão de equilíbrio, né? Eu nem consideraria tanto padrão de equilíbrio porque isso aqui é quase que um fundo duplo. Mas se a gente pegar aqui, olha só, a gente tem um topo, um fundo, aí tem um topo descendente, estamos em busca de um fundo ascendente, e a gente vai ver se isso aqui vai estreitando, ou seja, o capital ele vai migrando de certo lugar, né, no mundo das criptomoedas, até que chega um ponto que ele vai preferir explodir para um lado, né? Uma moeda ela vai apresentar mais oportunidade, ou seja, o lado das altcoins, ou seja, o lado do Bitcoin. Imagino eu que o lado do Bitcoin, né? Isso é um gatilho muito bom para a gente romper a região dos 50% aqui e seguir aqui na nossa tendência de alta, agora no semanal, fazendo com que o Bitcoin fique mais forte do que as altcoins aí no médio e longo prazo, que mais da metade do capital do mundo de criptomoedas esteja alocado no Bitcoin. Galera, o Bitcoin a gente tinha aquele cenário de cunha descendente, né? Mas como a gente não teve aqui um rompimento de fato, entrando volume nem nada, a gente pode recalibrar mais ou menos para cá, fazendo um canal de baixa. Assim como a cunha descendente, né, os canais de baixa eles geralmente tendem a romper para cima. É um padrão que ele perde fundos, né? Mas a gente tem aqui uma base aqui de preço muito nítida, muito importante.
Então tem muita gente aqui que vai ser estopada, a gente pode ver flushes no preço, mas ainda assim servir de gatilho de entrada para acumulações. E tudo isso dentro daquela nossa buy zone do semanal que a gente vem comentando. O que estipula o rompimento de uma figura? Não é superar os limites, é o volume entrar, o preço começar a se movimentar. Enquanto o preço ele se mantiver dentro dos limites desse canal aqui, seja em cima ou seja embaixo, a gente vai ver o Bitcoin aí chato de se operar, parado, consolidado. E galera, não é sempre que a gente tem ótimas oportunidades aí no mundo de criptomoedas, mas oportunidades são infinitas. Então não fica tentando achar trades onde não existe, enquanto o mercado está sem oportunidades, está consolidado. Porque quando o mercado está consolidado, ele está sem uma tendência. E quando o mercado está sem uma tendência, ele pode fazer qualquer coisa. Então, você pode tomar stop de graça e o preço reverter de novo, que são as famosas violinadas. Então muito cuidado com operações. Eu já acumulei um pouquinho de Bitcoin aqui nessa região próxima aos 55 mil dólares. Que eu acho que é uma região importante, né? Se mostrou um forte suporte e tudo mais, risco-retorno favorável, mas eu tenho capital para caso a gente venha buscar níveis mais extremos, né? Como eu falo muito para vocês, eu estou de olho no diário em sobrevenda. Para isso eu uso esse indicador aqui que é o RSI Levels, que ele estima quando que o nível do RSI vai estar mais ou menos. E quanto mais consolidado o Bitcoin ficar aqui, mais o RSI Levels ele vai esfriando, né? Ou seja, o indicador ele tende a voltar aqui para a região do meio. Isso de certa forma aumenta a probabilidade da tendência de baixa, né? Uma vez que a gente não vai ver um cenário tão caótico. E se a gente quiser ver esse indicador aqui chegando próximo da sobrevenda, o ideal é o preço subir, tá galera? Ou seja, buscar um topo descendente no diário e no momento de pânico vir buscar níveis mais extremos aqui dentro da nossa buy zone do semanal, demorou? Mas enquanto isso, no nosso cenário aqui de curto prazo, né, eu consideraria que a figura-chave é esse canal de baixo, uma vez que ela vem sendo muito bem respeitada, né? A gente teve 1, 2, 3, 4 toques aqui na resistência, que é mais do que válido para considerar essa figura. Assim como no suporte, a gente já teve 1, 2, 3 toques assim quase que milimétricos, galera. Quem gosta de operar figuras e consolidações vai estar buscando alguma entrada aqui ou alguma venda aqui em cima. Lembrando que a maior probabilidade dessa figura é um rompimento ascendente. Caso a gente rompa para baixo, invalide ela e siga aqui na correção, a situação já não fica tão boa, a gente pode ver os indicadores aí ficarem bem extremos e a gente chegar no diário em sobrevenda, né, com possível flush dos 50 mil dólares, mas isso ainda é muito prematuro para falar. E olhando aqui toda essa consolidação no gráfico de 4 horas, né, a gente já fez um fundo ascendente e o eventual rompimento aqui dessa região aqui dos 58 mil dólares vai fazer um pivô de alta, estipulando isso aqui como nosso fundo no diário. Então a gente vai ter aquele cenário ontem comentado de fundo duplo com possível reversão. Isso pode fazer aquilo que eu comentei no começo agora da análise gráfica do Bitcoin, do diário em sobrevenda, o topo no diário e tudo mais, ficar ainda mais próximo de acontecer. Então o nosso gráfico chave vai ser o de 4 horas, né? Figura chave, o canal de baixo, gráfico chave de 4 horas, rompendo a região das médias, fazendo pivô de alta e vindo testar aqui a região de 60 mil dólares, principalmente rompendo a região dos 60 mil dólares, né? Que como eu mostrei para vocês, tem bastante gente presa aqui, né? Olha, muita gente presa. Então se a gente romper aqui, fizer um pullback nessa região, ou seja, confirmando o rompimento, aí a gente fica mais otimista para o Bitcoin e podemos sim ver até um rompimento aí de topo histórico, porque a gente já criou uma base de preço até que tanto quanto saudável no semanal. Olhando agora por outro lado, né, a gente tem muita gente comprado. Nosso long short ratio está em níveis absurdos, né? 4,70 está em máxima histórica. Eu andei pesquisando ontem e a gente sabe que esse indicador ele parte do pressuposto que a maioria está errada, né? Como que a maioria está errada? Se está todo mundo comprado, quem que vai comprar o preço caso ele subir? Da mesma forma que se o preço cair, imagina o tanto de gente que vai ser liquidada e vai dar oportunidade aí de acumulação. Por isso que a maioria erra o sentido do mercado. A gente está vendo o preço cair, a gente está vendo uma tendência de baixa no diário e uma correção no semanal. E muita gente querendo apostar contra a tendência, né? The trend is your friend. A tendência é a sua amiga, não queira apostar contra ela. A gente sabe que a tendência está caindo, sabe? Por isso que a gente não vai entrar pesado agora, por isso que a gente vai esperar melhores pontos de acumulação onde o risco-retorno está favorável, para caso a gente tome um stop, a gente ficar tranquilo com isso. Isso que é o gerenciamento de risco, é você calcular a sua mão pensando na perda e caso ganhe, né? Com as probabilidades, o seu valor e tudo mais, você já está esperando aquele lucro, mas caso você perca, seja algo que você aguente perder. Nosso Open Interest segue aí sem um tanto quanto novidades, né? A gente está vendo aqui o mercado um tanto quanto consolidado.
e o Open Interest tendendo a subir, né? Então tem pessoas aí que estão operando essa consolidação e tudo mais, bacana. Não serve tanto de gatilho para tomada de decisão como a gente viu aí nas semanas passadas, onde o Open Interest estava subindo à medida que o preço estava caindo, porque o Open Interest é simplesmente a quantidade de contratos que estão sendo abertos, seja para long ou seja para short. Então sim, tem mais contratos sendo abertos nessa consolidação, a gente está vendo o nosso long short ratio subindo, então tem muita gente apostando na alta. Isso tende a fazer com que o mercado rompa para baixo, porque está todo mundo acreditando na alta. Isso faz com que as nossas liquidações elas tendam a acontecer mais para baixo, né? Então momentos de liquidações para baixo tendem a levar mais pessoas, ou seja, mais instituições, mais baleias acumulando. Os momentos nítidos de acumulação, né? Eu vou até marcar aqui como umas bolinhas para vocês estarem vendo aqui. Ou seja, topos e fundos geralmente são quando tem muitas pessoas que estão sendo liquidadas, né? Mais ou menos assim. Sério, vamos olhar no gráfico, galera. Topo, topo, fundo, fundo. Pessoal, sério, a liquidação ela é muito importante porque quando tem pessoas sendo liquidadas, tem empresas aí que estão comprando todos aqueles tokens e criando uma barreira quase que iceberg, né? Tá todo mundo sendo liquidado, mas o preço não cai, porque tá todas as empresas ali, as instituições, os big players estão acumulando. E por isso que essa leitura de sentimento do mercado ela é importante na nossa tomada de decisão, porque ela vai ajudar a gente a saber como que as baleias estão operando. As pessoas mais experientes, as instituições, né? Elas estão pensando em acumular ou também distribuir, né? A gente viu aqui que pontos aqui de liquidação para cima são ótimos pontos de distribuição. A gente tem que uma tendência de baixa no diário está muito nítida. Então se der uma pernada de alta, a maior probabilidade é que ela seja revertida, porque a gente está em tendência de baixa. Galera, considerações finais, eu vou ficar de olho aqui na nossa tendência de baixa no gráfico de 4 horas, né? Que até então não se inverteu, a gente está fazendo topos e fundos cada vez menores, mas a partir do momento que a gente inverter, ou seja, fazer um ombro, cabeça e ombro invertido, pivô de alta e romper a região dos 58, a gente já pode ficar um pouquinho mais otimista para o Bitcoin, principalmente caso ele rompa a região dos 60 mil dólares para fazer aí um pivô de alta maior no diário, por exemplo. Ao contrário, a gente fica aqui dentro desse canal, não vou estar interessado em operações, né, porque eu já fiz aqui umas acumulações nessa região próxima aos 55 mil dólares e eu quero ter capital em um eventual flush, um eventual rompimento aqui, a gente vê no mercado ficar mais extremo e eu trazer meu preço médio muito mais para baixo. Quem não está com nenhum capital disponível, né, e já está tudo comprado, comprou tudo nesse fundo aqui, deu fundo duplo e tudo mais, toma cuidado, principalmente com o local que você posiciona seu stop, porque a gente está em um padrão onde é normal a gente perder fundo sem ter muita continuação do preço. Então você pode ser estopado de graça aí. Assim como aproveita oportunidades de alta e eventuais rompimentos aqui para ir fazendo parciais e liberar capital e garantir dinheiro. Assim como quem não está com posição nenhuma vai buscar alguma exposição agora no mercado, né? Acumulação próxima a esse suporte muito nítido de 55 mil dólares, assim como a base do canal, né? Uma vez que o nosso order book já mostrou aí que a gente tem tokens alocados abaixo dos 55 mil dólares até os 50, ou seja, tem pessoas querendo acumular nessa região. E a gente tem aí um mercado tendendo a uma eventual liquidação para baixo, caso o preço ele caia mais. Então a gente pode ver aí aquele banho de sangue, o Bitcoin ele saindo pegando aquele tantão de stop, liquidação e tudo mais, que vai ser uma oportunidade muito boa de acumulação também. Então eu vou ficando por aqui, eu acho que o vídeo de hoje, eu vou até ver depois da edição quanto vai ficar, mas ele não deve ter prolongado tanto quanto os demais. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. Eu posto análises diárias falando de fatos, notícias, fundamentos, análise de sentimento, gráfico e tudo mais falando do Bitcoin. E também convidar vocês aí a estarem entrando lá no meu grupo, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Deixa aqui um comentário, crítica, dúvida, sugestão. Deixa o joinha que isso ajuda demais aí na divulgação. Porque assim como você que está assistindo esse vídeo, várias outras pessoas que podem gostar dessa análise também vão querer assistir. Então é muito importante você deixar o like aí para estar ajudando essas pessoas e divulgando ainda mais o vídeo. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, excelentes investimentos e tamo junto!